Então, gente, hoje dando sequência aqui à nossa série de vídeos, né? Provavelmente vai ser nosso último vídeo. A gente vai inserir hoje o nosso post dentro de um projeto real, tá? Aqui na minha aba, eu já tenho um projeto que eu fiz no ano de 2023, 2024, para uma disciplina de projetos elétricos 1, certo? Onde a gente desenvolveu uma casa em Revit, né? Colocou tomadas e quadros elétricos, interruptores e tudo mais. Mas infelizmente ficou faltando uma coisa que foi o nosso padrão de entrada, né? E agora, com como a gente desenvolveu um padrão de entrada para CPFL, a gente vai de fato finalizar esse projeto, né? Finalmente. Ó, a primeira coisa, eu desenhei uma parede ali, tá? E a gente vai carregar esse poste lá para dentro. Ó, vou usar a família de subcomponentes que existe aqui, tá? Justamente porque já utilizei essa família aqui no quadro elétrico, tá certo? Então, para evitar dar algum problema e tal, eu vou utilizar o que já está aqui. Então, ó, vou vir em sistemas e ele vai estar aqui em equipamentos elétricos, ó. Poste CPFL, um cliente, né? Aqui existem outras coisas, né, provenientes desse template, outras famílias, né? Vou selecionar o nosso post e vou colocar ele aqui. Esse eletroduto ele está vindo lá do quadro de energia, certo? Do QDC da casa. Vou arrastar ele aqui próximo para a gente fazer a conexão. Vou abrir aqui a nossa vista 3D, né? Como a gente pode perceber o nosso poste, né? Ele já está engastado aqui na nossa parede, tá? Né? E ele já está com um pedaço do perfil mais baixo, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou selecionar o conduíte, tá? E vou clicar em herdar elevação e vou selecionar o corrugado laranja aqui, tá bom? Herdar a elevação daqui. Ó, uma coisa que tem que se atentar. Esse daqui é o quadrinho de 32 milímetros de diâmetro, né? Aqui o de 20, o 25, 32 e 40. Né? Tem que se atentar que existem duas faces aqui, ó, certo? Eu vou pegar o da frente, né? Que é o que a gente precisa pegar nesse momento para evitar dar problema com o projeto no roteamento automático, tá? Selecionar aqui, ó, e vou tentar conectar os dois. Já deu certo. Vou mudar aqui para realista, para a gente ver os eletrodutos com mais propriedade, ó, certo? E aqui a gente fez a conexão já dos nossos eletrodutos, certo? Então, o quadro de energia vai sair daqui e vai vir para cá, certo? Então aqui, para completar esse ajuste, tá? E de fato integrar os quadros, né? Porque a ideia é que toda a energia que está sendo distribuída por esse quadro aqui em toda a residência, né? Ela seja somada e seja colocada aqui para a gente poder fazer realmente o nosso cálculo ali do nosso padrão de entrada. É. Então, por exemplo, ó, quando eu clico aqui no nosso padrão, tem todas essas opções e coisas que foram criadas, né? Corrente da fase A, fase B e todas as coisas, né? Construção aqui, as posições dos disjuntores e dos DPS, fase, número de polos, tensão, todos esses detalhes estão vinculados a essa família aqui que a gente criou, certo? Então, ó, para fazer a integração, a gente precisa vir aqui em força. Quando nós clicarmos aqui em força, vai aparecer essas duas coisas aqui para nós editarmos. Eu sei que esse daqui é um quadrinho trifásico, então por esse motivo eu vou configurar ele para ter número de polos como 3 e a tensão é 220/380. Então aqui está se referindo à tensão de linha, certo? A tensão de linha nesse caso é 380 volts. Quando a gente clica em OK, a gente pode novamente clicar aqui, ó, no quadro e tem que atribuir um sistema de distribuição aqui, ó, que ele vai ser exatamente como a gente configurou anteriormente, ó. Esse sistema de distribuição, ele vem configurado do nosso template, tá bom? Então, ó, configuramos, certo? Tem o quadrinho de força aqui. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa associar cargas a esse nosso quadro elétrico, né? Só que a gente não vai associar
dessas carguinhas aqui, porque elas já foram associadas ao nosso quadro de controle. Eu esqueci o nome disso. Vamos ver aqui, ó. O nosso quadro de distribuição aqui, certo? Então a gente vai associar esse nosso quadro de distribuição ao nosso quadro elétrico, ó. Então a gente vem aqui em circuitos elétricos e seleciona o painel. Quando a gente selecionar, clicar aqui no painel novamente e usar a opção de criar tabelas, aqui ele já vai puxar algumas informações, ó. Iluminação, TUGs e TUIs, tá? Com seus respectivos fatores de demanda. Isso daqui veio do outro quadro, acredito, tá? E aqui tem potência instalada, potência total demandada, corrente total instalada e corrente total demandada. Eu posso fazer alguma alteração aqui nessa tabela, tá? Ele vai alterar, por exemplo, os nossos condutores aqui. Ele deu um avisinho aqui, eu vou ignorar, porque assim, ó, não é tema para esse TCC de configurar essas tabelas, tá bom? Não é tema desse TCC, de maneira alguma é tema desse TCC. Mas eu só vou mostrar as possibilidades, tá? Tipo, que foi integrado, que funcionou, entendeu? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, por exemplo, eu defini um disjuntor de 63 amperes, certo? Eu posso vir aqui, ó, na disjuntor da posição 1 e selecionar. Quando a gente integrou, aqui apareceu outras listas, né, de equipamentos aqui dentro, né? Mas eu vou seguir utilizando somente os nossos aqui que a gente já colocou na posição certa e já funcionou, tá bom? Então eu vou definir aqui, ó, como disjuntor de 63 amperes. Os DPS eu vou deixar os mesmos valores, tá? E vai ser 3 DPS também. Podemos voltar aqui na nossa planta baixa, tá? Ou na nossa vista 3D, certo? Já está aqui o nosso poste, né? Instalado. Uma outra coisa também que é bacana disso, ó, que quando a gente vai aproximar ali, já ficou os equipamentos ali dentro. E como a gente configurou as tampas de materiais, os materiais das nossas tampas, para eles serem transparentes, a gente consegue visualizar o que tem dentro dela, tá bom? Outra coisa bacana é que dentro desse template tem a nossa lista de componentes, ó, tabela lista de componentes. E aqui, ó, o nosso disjuntor tripolar de 63 amperes, ele já entrou aqui. Antes tinha só um, que era do nosso quadro elétrico, né, o disjuntor principal do nosso quadro elétrico. E os nossos dispositivos de proteção contra surto, eles também já entraram aqui, ó. Antes tinha 4 e agora tem 3. Ah, mas da onde que eles estão? Da onde que eles vieram, né? Vamos abrir aqui, ó. Nosso QGBT. Não, eu quero abrir a vista do QGBT. Caixa de disjuntores. Ó. Quando eu dar zoom aqui, ó 4 DPS, um disjuntor de C63, certo? E outros vários disjuntores monopolares aqui. Então agora que a gente tem esse nosso padrão de entrada, né, desenhado, o projeto aqui em si, o projeto elétrico dessa residência, ele ficou completo, né? E todas as mecânicas, todas as coisas que eu fiz, que eu coloquei nesse padrão elétrico, né, nesse padrão de entrada da CPFL, eles podem ser utilizados para criar outros objetos aqui dentro, outras famílias, né, que possuem suas funções específicas. Por exemplo, uma caixa de tomada, um quadro elétrico, né, uma saída de fios aqui, certo? Uma tomada dupla, por exemplo, né? Claro que cada um dessas famílias vai ter as suas peculiaridades e vai ter que utilizar parâmetros diferentes ou até mesmo em alguns casos iguais aos que a gente utilizou, né? Mas isso vai bem do projetista ter o domínio aqui da ferramenta, do Revit, né? Para poder estar desenvolvendo
essas famílias aqui dentro do ambiente Revit, tá? Então é isso, eu vou dar por fim aqui a série de vídeos, tá? Que eu vou utilizar elas, no caso, para documentar o desenvolvimento, né, do meu TCC. E é isso, gente. Para quem assistiu até o final, obrigado, tá? Espero que de coração tenha ajudado vocês a poderem desenvolver as famílias, né? Queria fazer um tutorial aqui que fosse do início da modelagem até a configuração, tentando fazer as coisas mais explicadinhas assim, porque realmente quando eu precisei, lá em 2023, 2024, encontrar conteúdos referente a isso, né, a modelar um padrão de entrada, eu não encontrei. Então, essa foi a motivação para poder desenvolver isso com vocês aqui agora, tá bom? Então, muito obrigado, gente.